Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que estamos agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, tendo em vista que esse dia, quinta-feira, sempre foi reservado ao círculo de oração e estamos impedidos de estarmos reunidos na casa de Deus, mas sempre estamos reservando esse momento de meditação da palavra de Deus, também um momento de intercessão, para que essa voz de clamor, de intercessão não cesse. E eu gostaria de ler apenas um versículo que está aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Apenas esse versículo para basear aquilo que está proposto para pensarmos nesse momento. E pensando nas armas da nossa milícia, temos a consciência de que estamos em uma batalha, em uma guerra, uma batalha espiritual, e essa batalha ela é diária e nós precisamos aprender, precisamos usar as armas que estão à nossa disposição para chegar ao final. Quero pensar com vocês acerca dessa batalha, tendo em vista que nós fomos alistados para a guerra, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz: ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Fomos alistados pelo Senhor para esta guerra e foi o próprio Deus que nos chamou, que nos alistou. E quem vai para a guerra precisa estar devidamente preparado. Precisa estar preparado. E no capítulo 6 de Efésios, ele diz como é que nós devemos se preparar, né? Como é que nós devemos estar preparados. Ele diz aqui, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É assim que nós devemos estar preparados, com as armaduras de Deus. É assim que nós precisamos nos preparar, nos revestir das armaduras de Deus, nos fortalecer no Senhor para essa batalha. Nessa batalha, nós não usamos qualquer arma. As armas para essa batalha, elas são armas espirituais. Temos que usar as armas certas para essa batalha. E as armas certas são as armas espirituais. Foi o que o apóstolo Paulo disse, né? Que elas são poderosas em Deus. E a primeira parte, né, dessa meditação que eu queria trazer, que até faz parte da estratégia da guerra, é você conhecer o seu adversário, o seu inimigo. E o nosso inimigo é o diabo. Ele é o nosso adversário. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é o nosso adversário, é Satanás. Nessa batalha nós estamos lutando, pelejando, né, contra esse inimigo. E ele é inimigo do próprio Deus, é o inimigo número 1, é o inimigo de Deus, né? Apocalipse
vai dizer no capítulo 12, versículo 7, que houve uma batalha no céu. Olha aqui como é que diz o versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa batalha houve no céu, mas diz aqui que ele não prevaleceu. E quem era ele, né? O grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Esse é o nosso adversário. Essa antiga serpente que enganou os nossos pais no Éden, ele, é o nosso adversário, porque ele é adversário do próprio Deus. E o apóstolo Paulo, num texto que tem aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, ele vai dizer, né, no versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ele aqui é identificado como todo esse engano, cheio de malícia, inimigo da justiça de Deus, perturba os caminhos retos do Senhor. É ele, é o Satanás que faz isso. Ele é o nosso adversário. E a gente precisa saber com quem estamos lutando, né? Como é que nós vamos vencer uma batalha? Eu estava pensando, meus irmãos, o diabo, ele já foi vencido por Cristo na cruz. Quando ele diz, Pai, está consumado, ele consumou a obra da redenção. Ele venceu o diabo. Em Apocalipse 1:18 diz, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus, ele venceu o diabo. Ele venceu. E nesse mesmo texto de Apocalipse, do capítulo 12, quando a gente dá continuidade à leitura, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que ele diz assim, no versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ele já foi vencido, né? E a partir dessa vitória, né, que eu achei muito interessante no culto de doutrina, o pastor falou que nós estamos lutando a partir da vitória. Muito maravilhoso a gente pensar nisso. Por quê? Porque Cristo já venceu o diabo. Nós só estamos batalhando a partir daquela vitória. Como é que nós vamos vencer essa batalha, né? Lutando contra um ser espiritual, um ser que tem poderes, tem agentes ao seu comando. Como é que nós vamos vencer? Como é que nós podemos vencer o nosso adversário, o nosso inimigo, um ser espiritual, um ser que tem poderes? Em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 17 a 19, vai dizer uma coisa muito interessante. Jesus tinha convocado os seus 70 discípulos, ensinou a ele como era que eles deveriam fazer a missão, como eles deveriam se portar na missão, e eles foram para a missão. E quando eles voltam da missão, que eles se apresentam diante do Senhor, ele diz, Senhor, olha,
os demônios, até os demônios se submetem ao teu nome. Eles estavam maravilhados como aquilo era possível acontecer. Mas uma coisa chama a atenção, que o Senhor Jesus chamou a atenção deles, né? Chamou a atenção dos discípulos, dizendo isso no capítulo 10 de Lucas, em versículo 17, ele diz, olha aqui como é que ele diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha como enquanto nós estamos aqui na nossa jornada, na nossa caminhada, fazendo a obra do Senhor, Satanás ele vem, se levanta para nos destruir, e o próprio Senhor viu ele descer como um raio. Mas o Senhor deu poder aos seus discípulos, assim também como nos dá esse mesmo poder para nós vencermos na autoridade do nome de Jesus. Um ser que pediu, Lucas 22, 31 e 32, a gente vê o que foi que ele pediu para fazer com Pedro. Ele queria destruir Pedro. Ele diz: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu roguei para que a tua fé não se desfaleça. Um ser que pede para peneirar, para destruir. Esse é o nosso inimigo. Como nós vamos vencê-lo? É um ser que se apresenta diante de Deus. A gente vê isso lá em Jó, no capítulo 1 de Jó. Os filhos de Deus se apresentam diante de Deus. Ele vai lá para acusar um servo íntegro, fiel, que se apartava do mal. Intenta o mal contra ele e ele vai e destrói tudo que ele tem. Esse é o nosso adversário. Como nós vamos vencê-lo? Como é que nós vamos vencê-lo? Eu sou um ser frágil. Eu sendo um ser frágil, como é que eu vou vencer alguém que tem poderes? O próprio salmista, no Salmo 103, ele revela essa fragilidade que nós temos com o ser humano. Salmo 103, verso 13 ao 16. Olha aqui como é que diz: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seu dia como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ele o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Esse ser somos nós, frágil. Passa o vento e logo nós vamos. Como podemos vencer um ser espiritual com tanto poder, com tanto aparato? Como é que nós vamos poder vencer? E eu pensei uma coisa muito interessante mesmo, que eu gostaria de compartilhar. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, pense nisso. Mesmo que nós sejamos frágeis, somos como a erva, e que o vento passe logo, o nosso lugar não existe mais, certo? Se nós somos nascidos, gerados de novo de Deus, o maligno não vai nos tocar. Nós o venceremos pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. O Salmo 91 diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É se nós estivermos escondidos em Cristo, tivermos sido gerados de novo de Deus, nós venceremos essa batalha contra esse inimigo audaz. Glória a Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:37 diz isso. Somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu Satanás. E essa batalha em Cristo nós também iremos vencer. Diante do triunfo, do grande triunfo de Cristo sobre o diabo, glória a Deus, aleluia. Diante desse triunfo extraordinário de Cristo contra o nosso adversário, contra o adversário de Deus, contra esse triunfo, nós somos mais do que vencedores. E estamos em vantagem, mesmo sendo frágeis, mesmo não tendo superpoderes, nós estamos em vantagens. E precisamos usar essa vantagem ao nosso favor para ir até o fim. Qual é a nossa vantagem? Porque Cristo venceu o diabo. E se nós estivermos em Cristo, nós também vencemos. Por isso nós precisamos das armas espirituais. Essas são as armas espirituais que nós precisamos usar, que destrói fortalezas, que destrói conselhos dos ímpios. São as armas espirituais que são poderosas em Deus. E que armas são essas? As armas da nossa milícia, que armas são essas? Que são poderosas em Deus. Em Efésios, no capítulo 6, e a partir do versículo 14, ele vai dar a lista dessas armas. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, que apaga todos os dados inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são armas espirituais. E quando nós usamos essas armas e estamos vigiando em oração, elas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. E como eu vou usar essas armas? Porque quando eu estava falando que nós precisamos de estratégias, entramos numa batalha, numa guerra, a gente precisa saber. Quando a gente está preparado, eu preciso estar preparado não só com as armas, mas eu preciso saber usá-las, usar as armas. Como eu vou usar essas armas que são tão poderosas? Eu quero dizer que Cristo é quem vai nos ensinar a usar essas armas. Porque quem está em Cristo discerne muito bem as coisas espirituais. E essa batalha ela não é física, é uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Contra as potestades, as hostes. Essa é a batalha. Então nós precisamos aprender a usar as armas. E quem está em Cristo discerne muito bem isso. Compreende como é que vai usar essas armas. A nossa vivência com Cristo nos permite ter experiências na jornada. Quantas vezes nós perdemos, temos que recuar, porque entendemos que
Temos as armas de defesa, temos as armas de ataque. Então, tem momento que eu preciso avançar, mas também tem momentos que eu preciso recuar na batalha. E para cada um, Deus deu a capacidade, a habilidade para a batalha, de usar aquela arma. Uns usam bem a espada do Espírito, outros usam bem o escudo da fé, outros usam bem outros tipos de arma. Cada um, Deus deu a capacidade. É por isso que na batalha nós não podemos estar separados, nós devemos estar unidos na batalha, porque cada um precisa do outro. Um usa bem a espada do Espírito, tem mais habilidade na espada do Espírito, o outro tem mais habilidade no escudo da fé, e assim nós juntos, unidos, nós somos mais fortes para ir até o fim. Glória a Deus, porque nós sabemos pela palavra de Deus que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido, ele pode ter as melhores armas, mas ele não vai vencer, porque está dividido, não está unido. E nós precisamos estar unidos. Nós temos as melhores armas, mas além das armas, nós precisamos da estratégia. Precisamos das estratégias. E se nós tomarmos alguma atitude impensada, precipitadas, eu posso colocar a batalha em risco. Pense nisso. Vamos analisar isso nesse momento. Eu posso colocar em risco a batalha se eu tomar uma atitude precipitada. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Enquanto eu estou usando as armas, preciso operar em mim as virtudes do fruto do Espírito, para eu não me precipitar, para eu não tomar atitude impensada e perder a batalha e fraquejar na batalha. Gálatas 5:22 vai dizer quais são os frutos do Espírito: o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são as virtudes do fruto do Espírito, que enquanto eu estou na batalha, usando essas armas poderosas, eu tenho que ter essa sabedoria, essa virtude, para não me precipitar. Se não tiver essa virtude, faremos como os discípulos. Em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, Jesus mandou o discípulo ir entrar na cidade do Samaritano, mas eles não quiseram dar ouvido. E sabe o que foi que os discípulos disseram para Jesus? Quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como fez Elias? O Senhor repreendeu. O Senhor disse: olha, vocês não sabem que espírito eu sou. Eu não vim matar os homens, não vim matar as almas, mas salvá-las. E se eu não tiver essa virtude, eu posso usar essas armas e matar os homens. Como Pedro, que saca a sua espada, corta a orelha do soldado. Não era o tempo de usar aquela arma. O Senhor manda ele colocar aquela arma dele ali na bainha, porque não era a hora apropriada para usar aquela arma. Olha, estamos alistados para uma batalha, e nós somos mais do que vencedores em Cristo. Temos armas poderosas, e se nós usarmos com sabedoria, ao final seremos coroados, receberemos o prêmio da nossa soberana vocação.
Então, meus queridos irmãos que me ouvem nesse momento, era essa reflexão que eu queria trazer para nós nessa hora. Sobre essa batalha, quem é o nosso inimigo e como nós devemos usar as armas. Não tem uma receita pronta para usar as armas, você vai aprender com Cristo usar as armas. E pedir a Ele que Ele lhe ensine e que as virtudes do fruto do Espírito operem na sua vida enquanto você usa as armas. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus a essa oportunidade, aquilo que Deus tem revelado através da sua palavra. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, um clamor. Nós estamos continuando orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão necessitados, pela sua igreja, pelo nosso país. Nós continuamos orando porque entendemos que estamos numa batalha e precisamos estar vigilante. Estar vigilante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, mais uma vez, diante de Ti, com os nossos corações quebrantados, diante de Ti, Pai. Perdoa-nos as nossas imperfeições, as nossas incompreensões. Perdoa, Senhor, aquilo que fazemos que não é do Teu agrado. Porque o nosso maior interesse, Senhor, é Te agradar. É fazer aquilo, Senhor, que Te agrada. Diante da Tua presença estamos desnudos. Diante de Ti ninguém pode se esconder. Ninguém pode, Senhor, fugir diante da Tua presença. Porque o salmista mesmo dizia, se fosse as profundezas dos mares, lá Tu estavas. Se subisse ao céu, também Tu estavas. Se descesse às profundezas da terra, também lá Tu estavas. Tu estás, Senhor, nos observando, vendo tudo, Senhor, as nossas motivações, as nossas intenções, aquilo que fazemos, aquilo que praticamos. Tudo está diante da Tua presença. E nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti, que diante, Senhor, da batalha que nós temos travado, embora com uma certeza que nós somos vitoriosos em Cristo, nos ensina a usar as armas espirituais que são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas, os conselhos dos ímpios, dissipar as trevas, a maldade, a iniquidade por essas armas espirituais. Nos capacita, Senhor, com as virtudes do fruto do Espírito, para que nós não venhamos nos precipitar, tomar atitudes impensadas e por causa disso, Senhor, fraquejar na batalha, colocar a perder a batalha que já está ganha pelo Senhor. Meu Deus, nos ajuda. Somos imperfeitos, temos tantas fraquezas, somos tão frágeis, mas a nossa confiança está posta em Ti, meu Senhor. A nossa confiança está em Ti, de vencermos, de sermos vitoriosos. Temos um adversário sagaz, audaz, que tem agentes ao seu favor, mas nós temos ao Senhor, o general de guerra que nunca perdeu batalha, a Cristo que venceu na cruz do Calvário e venceu Satanás. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nesta batalha. Nos ajuda a vencer essa batalha diária. Estar diante da Tua presença com uma fé firme, viva, e que não somos derrotados. Que o nosso adversário bata em retirada. Ele seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que seja dissipado o seu intento maligno.
as suas astúcias perigosas, que os laços sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus. Todo intento maligno seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Ele comprou com seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. Abençoa o teu povo, visita o teu povo, Senhor. Visita a tua igreja, sustenta cada crente nas tuas mãos. Que eles sejam visitados pelo teu Espírito, Senhor. Consolados, fortificados, renovados pela força do teu poder. Que eles sejam fortalecidos no Senhor. Ó Pai amado, abençoa o pastor da tua igreja, o pastor Adonias, o ministério, as lideranças de departamento, os irmãos, aqueles de mais idade da tua casa, visita eles nesta hora. Aqueles que se encontram enfermos, visita os enfermos. Aqueles que estão trabalhando, guarda eles dos perigos desta vida. Protege das ciladas do inimigo, do engano de Satanás. Livra, Senhor, teu povo. Abençoa, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, a direção. Tudo, Senhor, eu entrego diante de Ti, porque assim nos ensina o Senhor, a Tua palavra. Que traga paz, que traga harmonia. Meu Deus, só Tu mesmo, Senhor, é quem pode fazer assim para que haja paz no meio de nós. Senhor, que esses dias maus passe, Senhor. Essa calamidade seja repreendida, passe sobre nós e nós possamos sair vitoriosos de tudo isso. Meu Deus, abençoa as nossas famílias, os nossos lares, nossos esposos, os nossos filhos. Jesus, cuida, Senhor, da nossa família, não deixa faltar o pão, não deixa faltar o emprego, abre as portas que estão fechadas. Meu Senhor, visita também aqueles carentes, necessitados, que não tem quem ajude. Tu és, Senhor, aquele que socorre os necessitados. Tu é um Deus maravilhoso, que proporciona tudo a todos. E eu entrego diante de Ti, Senhor, cada um, não somente aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, onde as nações estão empolvorosas. Tudo está, Senhor, sem rumo. Os líderes mundiais não sabem o que fazer. A verdade